O silêncio entre eles não era constrangedor. Era denso. Como se cada um estivesse revisitando, em silêncio, versões antigas de si mesmos. O café esfriava lentamente, e ela mexia a colher sem realmente perceber, apenas para ter algo em que se apoiar. Ele foi o primeiro a desviar o olhar. Fitou a rua pela janela, como se precisasse de alguns segundos para organizar pensamentos que estavam presos há anos. Você mudou, disse ele, por fim. Ela sorriu de leve, mas não respondeu de imediato. Mudança era uma palavra ampla demais para caber em tudo o que tinha vivido desde a última vez que se viram. Acho que todo mundo muda, respondeu, com cuidado. Às vezes por escolha, às vezes por necessidade. Ele assentiu devagar. Havia arrependimento no gesto, mas também uma assentação silenciosa. Os dois sabiam que aquelas mudanças tinham um preço. Por alguns segundos, o passado se aproximou demais. Ela se lembrou das tardes em que se sentavam juntos, do riso fácil, das promessas feitas sem imaginar o peso que teriam depois. Lembrou-se do jeito como ele sempre falava de futuro, como se fosse algo garantido. Eu pensei muito em você, ele confessou, sem olhá-la diretamente. Mais do que deveria, talvez. O coração dela apertou, mas o rosto permaneceu sereno. Pensar não era o mesmo que ficar. E ela tinha aprendido isso da maneira mais dolorosa. Eu também pensei, disse ela. Mas pensar não muda o que aconteceu. Ele suspirou fundo, como quem aceita uma verdade difícil. Eu sei que fui embora, continuou. Mas não foi por falta de sentimento. Ela pousou a colher sobre o pires. O som suave ecoou mais alto do que deveria. Aquela frase era familiar demais. Já tinha ouvido versões dela muitas vezes dentro da própria cabeça. Às vezes, não é o que sentimos que machuca, respondeu, com calma. É o que fazemos com isso. Ele finalmente a encarou. Havia algo quebrado naquele olhar. Não dramaticamente, mas de um jeito real. Humano. Ela se lembrou da noite em que ele partiu. Não houve briga. Não houve gritos. Apenas palavras malditas e decisões adiadas até que fosse tarde demais. Ele prometeu que voltaria. Disse que era só um tempo. Um tempo que virou distância. E a distância virou silêncio. Eu não soube ficar, ele disse, quase num sussurro. Eu tinha medo de não ser o suficiente. Ela fechou os olhos por um instante. Aquela era uma verdade que ele nunca tinha dito antes. E talvez, se tivesse dito, tudo teria sido diferente. Ou talvez não. O problema, respondeu ela, com suavidade, é que enquanto você tinha medo, eu estava esperando. A frase ficou suspensa no ar. Pesada. Irreversível. Ela percebeu que não estava mais falando com dor. Havia algo novo ali. Uma espécie de lucidez tranquila. Aquele reencontro não reabria feridas. Apenas mostrava o quanto elas já tinham cicatrizado. Eu não te odeio, ela continuou. Nunca odiei. Mas precisei aprender a seguir sem você. Ele assentiu lentamente. O rosto mostrava compreensão, mas também um lamento silencioso. Porque algumas compreensões chegam tarde demais. O garçom passou novamente, perguntando se queriam mais alguma coisa. Eles recusaram quase ao mesmo tempo. Nenhum dos dois precisava de mais café. O que tinham para resolver ali não cabia em outra xícara. Ela olhou o relógio. Não por pressa, mas porque sentia que aquele momento estava chegando ao fim. E, pela primeira vez, isso não a assustava. Talvez esse encontro tenha acontecido só para isso, ela disse. Para a gente entender o que ficou e o que não ficou. Ele sorriu de forma triste, mas sincera. Talvez, respondeu. Eu precisava te ver bem. Ela sustentou o olhar dele por alguns segundos. E então percebeu, estava bem. Não porque o passado tinha voltado, mas porque ele já não doía como antes. Enquanto se levantava, ela sentiu algo se fechar por dentro. Não com amargura, mas com maturidade. O passado tinha sido lembrado. Não revivido. E naquele café, entre palavras ditas e silêncios respeitados, ela entendeu que algumas histórias não pedem continuação. Pedem compreensão.